you? See, I can't speak English very well. Sure, you should talk to him tomorrow. He must study a lot for the next exam. Não, 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 tá tudo errado. Ué, por que não? O que tem de errado? Hey, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal English for Us. Modal verbs são muito, mas muito usados no inglês e um pouquinho complicado para a gente entender no português e se acostumar a utilizar da forma correta. Mas seus problemas se acabaram-se, porque agora você está nesse vídeo e você vai entender como utilizar os modal verbs da forma correta. Organizações, tá, Turum, tum, tum. Bom, eu vou começar falando então do significado de alguns dos modal verbs mais utilizados e como usar eles. E mais pra frente a gente vai revisar quais são os erros que eu falei lá no começo do vídeo. Tá bom, como que eu faço para utilizar modal verbs? Nas frases afirmativas vai ser basicamente da seguinte forma. Pessoa, modal verb e o verbo principal. Um exemplo bem tosco e prático. I can fly. Eu consigo voar! Pessoa I, modal verb can e o verbo principal fly. Eu posso voar. Para perguntas, o modal verb vai no começo da frase. Can you fly? Can you fly? E para negativas, ele vai acompanhado do not. Só no caso do can, a gente vai escrever cannot, tudo junto. Nos outros, por exemplo, should, espaço, not. Seguindo o exemplo, you cannot fly ou you can't fly. Sim, a gente pode reduzir esse not para N''T. Should fica shouldn't. Would fica wouldn't e assim por diante. Ah, um detalhe importante. O may e o shall são exceções para essa regra, então você não pode abreviar eles. May not, shall not. We cannot go alone, you and I. We can't think about ourselves right now. Para começar falando então das formas de uso, nós temos o can, may e could. Os três são usados para expressar uma permissão, uma capacidade ou uma possibilidade de fazer algo, o mesmo que o nosso posso. Por exemplo, no restaurante o garçom pode falar Can I take your order? Can I take your order? O mesmo que posso anotar seu pedido? Um outro exemplo, once I'm alone, I can do what I want. Once I'm alone, I can do what I want. Quando eu estiver sozinho, eu posso fazer o que eu quero. Ou, if I was alone, I could do what I want. Se eu estivesse sozinho, eu poderia fazer o que eu quisesse. Repara bem então na diferença do can e do could. Posso e poderia. E como esse could é o passado do can, eu também posso utilizar ele da seguinte forma. He couldn't call her yesterday. Ele não pôde ligar para ela ontem. There's gotta be something else we can try. I was thinking we could point fingers. E por último nesse grupo, a gente já falou do can, could, então vamos falar do may. May I have something to drink? Posso beber algo? Não. Meu Deus! Jesus! Não, gente, seja educado com os coleguinhas. Sure. What would you like to drink? What would you like to drink? E esse may também tem um significado adicional que é o de expressar um desejo de uma forma mais educada. Como na frase célebre do Star Wars, May the Force be with you. Que a força esteja com você. E para fechar então esse grupo, lembra do seguinte, o can vai ser sempre mais informal e o may e o could mais formal. Ray, may the force be with you. You may think about it, you may dream about it. Seguindo essa mesma linha de falar de possibilidades, a gente também tem o might. O significado então é praticamente igual ao do may, mas você vai utilizar o might quando você não tem tanta certeza de alguma coisa, ou quando é mais improvável de acontecer. Por exemplo, it may rain tomorrow seria o mesmo que deve chover amanhã. Agora, se eu disser it might rain tomorrow, talvez chova amanhã. Talk to her about this. She might know. Fale com ela sobre isso. Talvez ela saiba. Então a gente vê bem essa característica da incerteza que traz o might. I'm serious. And that might not even be enough. E se eu não quero mais falar de uma permissão, uma possibilidade, e sim de uma obrigação ou até de uma proibição, eu vou utilizar o must. Por exemplo, you must do your homework now. Você tem que fazer a sua lição de casa agora. Vamos voltar para cá. Que deselegante. Eu também posso usar o have to no lugar do must nesses casos, como you have to do your homework now. Você tem que fazer a sua lição agora. O significado é o mesmo. Mas, além de falar de uma obrigação, eu também posso utilizar o must quando eu estou deduzindo algo. Por exemplo, she didn't come to the office today. She must be sick. She didn't come to the office today. She must be sick. Ela não veio para o escritório hoje. Ela deve estar doente. Então eu estou fazendo uma dedução de que a pessoa está doente.
You must take a vacation. You must have fun. You must enjoy life. She must be bad. E se você quer expressar um conselho, então uma recomendação, ou falar de uma forma bem mais polite do que o must, você pode utilizar o should ou o ought to. Esse último é bem menos usado porque ele é um pouquinho mais formal. Eu dei um exemplo lá atrás, you must do your homework now. Você tem que fazer esse exercício agora, sua atividade de casa agora. E se eu trocar esse must por should, you should do your homework now. Você deveria fazer a sua lição de casa agora. Perceba como muda bastante a entonação. Eu posso pedir um conselho também. My friend is not feeling good today. My friend is not feeling good today. Should he go to the doctor? Should he go to the doctor? Ele deveria ir para o médico? Tem uma música meio antiga aí do The Clash. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Tá bom. Nesse caso a gente vê bem o que eu falei lá no começo, que o modal verb vai sempre no começo das perguntas. Então, should I stay? Devo ficar? Or should I go? Ou devo ir? Should I stay or should I go? Should we go to this? Maybe? Will you buy something for me? Você vai comprar alguma coisa para mim? Would you buy something for me? Você compraria alguma coisa para mim? Compraria. Esse final, ria, andaria, conversaria, no inglês é feito pelo uso do would. Então, apesar de eu usar o would como pretérito do futuro do will, que nada mais é do que esse ria que eu acabei de falar. Não esse ria. O do verbo. Eu também posso utilizar ele como modal verb para expressar um pedido, geralmente através de perguntas. Por exemplo, would you go out with me tomorrow? Would you go out with me tomorrow? Você sairia comigo amanhã? Não, eu já sei como utilizar o modal verb, mas não entendi nada do que você falou lá no começo que estava errado. Então vamos lá, calma gente. Modal verbs não tem tempo verbal. Não existe passado, não existe futuro do modal verb. Ele vai estar sempre no presente. Então não existe will, should, was, must, will, can. E o verbo principal também vai sempre no infinitivo. Então eu não posso dizer must, will be, should, was able, must be, should be able. A única vez em que você vai conjugar o verbo principal é se você unir esse modal verb com o have. You should have watched this movie. You should have watched this movie. Você deveria ter assistido esse filme. Segunda coisa importante. Nunca, jamais, never use o to com modal verbs. Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, em alguns shorts, mas eu vou repetir. Não use o to com modal verbs. Ah, agora eu entendi! Can't to speak, can't speak. Should to stay, should stay. Aliás, eu já falei sobre isso também no vídeo que mostra as diferenças do to e do for. Eu vou deixar o link para ele aqui nos cards e na descrição. E finalmente, você não vai adicionar um S no verbo principal quando está se referindo a he, she, it, como a gente faz no simple present, no presente simples. Não é he musts, e sim he must. E não é he must finishes, e sim he must finish. Sacou? Faz o seguinte, agora que você entendeu esses erros, volta lá no começo do vídeo para ver o que eu falei de errado lá atrás. E aí, o que você me diz? Está entendendo tudo dos modal verbs agora? Então comenta aí com a hashtag modal é moda hora. Modal é moda hora. Mas se você ficou com alguma dúvida, não leva ela para a vida. Nem pergunta para o Google. Pergunta para mim, ué. Já está aí a opção de perguntar e é de grátis. Deixe seu comentário também sobre o que você achou do conteúdo. Lembra de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que está aprendendo inglês. Ou para aquele que acha que está manjando tudo, mas que ainda erra em muita coisa. Eu vou ficando por aqui, mas lembra que toda segunda tem vídeo novo aqui no canal. See you in the next video!